É impressionante como o tempo pode fazer você mudar a leitura sobre as coisas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Na Natureza Selvagem, um livro de não ficção do Jon Krakauer que fez muito sucesso quando foi publicado, fez muito sucesso nos anos seguintes, ali nos anos 90, no início dos anos 90, início dos anos 2000 e em 2007 foi adaptado para o cinema, concorrendo a vários prêmios. Só para situar aí quem não conhece, aqui a capa mostra muito bem aquele ônibus onde esse andarilho, essa espécie de gênio iluminado, vagabundo iluminado, do homem que vai tentar buscar um pouco da sua raiz junto à natureza, para se despir um pouco das coisas urbanas e do capital. E é onde ele acaba morrendo, nesse ônibus, aqui lá no Alasca, perto da cidade de Fairbanks, se eu não me engano. Como muita gente, eu também fiz o caminho contrário do que se faz habitualmente, né? Geralmente as pessoas conhecem o livro e aí vão ver o filme. E eu acho que nesse caso é um dos poucos casos, pelo menos aqui no Brasil, que eu sei, as pessoas foram do filme para o livro. E eu assisti o filme assim logo que lançou e devo ter assistido mais uma vez nos anos seguintes, aí uns 2 ou 3 anos depois. E só agora eu fui ler o livro. E confesso que eu tinha uma visão muito, talvez, romantizada do que esse Christopher McCandless, que é o nome do personagem principal, fez, que é uma pessoa que existiu, que é real, né? E hoje eu não sei se eu tenho mais essa mesma visão. Mas antes de aprofundar um pouquinho a minha análise, né, e de situar vocês melhor, eu vou pedir aquele pacote geral para vocês, né? O quanto mais engajamento, melhor. Curta aqui o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, veja o vídeo inteiro, assista a outros vídeos, escreva nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de história. Quanto mais engajamento, melhor. Caso vocês forem fazer alguma compra na Amazon, use o nosso link que está aqui na descrição do vídeo, porque além de você não pagar nada mais por isso, você ajuda a gente a ganhar uma pequena comissão na compra que você faz. E aqui também tem um botão Valeu, que se você quiser e você puder, você pode clicar e contribuir com qualquer valor para que o canal continue existindo. Pessoal, esse Chris McCandless, ele veio de uma família, não vamos dizer assim rica, mas de uma família de classe média com uma situação financeira, não digo invejável, mas muito boa. O pai trabalhou junto à NASA, a projetos muito grandes na esfera do país deles, nos Estados Unidos. Teve uma história de vida um pouco conturbada do ponto de vista familiar, no sentido que ele se casou com uma mulher, daí se casou com outra, parece que tinha amantes, etc. Teve todo um problema familiar aí, enfim. Mas é onde esse Christopher McCandless nasce com uma condição financeira mais ou menos confortável, consegue ir para a universidade, os pais depositam nele muita esperança, como é natural de qualquer pai e mãe depositar a esperança que o filho vá conseguir ter uma vida até melhor do que a deles, que consiga se formar, que tenha uma profissão, que consiga, vamos dizer assim, dentro do sistema capitalista, vencer na vida. E o Chris, desde muito cedo, ele sente essa pressão, né? Ele tem um perfil diferente, ele não quer seguir esses modelos pré-estabelecidos, ele tem muita dificuldade em, inclusive, contestar os próprios pais. Ele briga muito com eles, se afasta muitas vezes, é um garoto muito inteligente, tudo que faz de maneira muito brilhante, mas também é bastante arrogante, justamente porque consegue fazer com muito mais facilidade, talvez, que os outros. Acha que é imbatível, acha que consegue fazer tudo sem depender de ninguém, né? É aquela pessoa que fala, eu faço tudo sozinho, não dependo de ninguém e, enfim, não devo satisfação para ninguém. Enfim, mas para agradar os pais, ele vai para a universidade, ele se forma e ele tem uma certa poupança, os pais querem trocar o carro dele, ele tem um carro meio antigo que ele gosta muito, mas os pais querem trocar, ele fala, não preciso disso, para que um carro melhor, vocês estão torrando dinheiro, isso é fútil demais, sabe? Ele tem essas discussões com os pais e, de certo momento, ele quer fazer algumas viagens pelo país, mas o destino final dele é o Alasca.
ele quer ir para lá para ter um contato mais real do homem com a natureza, né? É uma coisa assim que dessa busca do ser humano de voltar às suas raízes, de se despir dessa capa, dessa proteção capital, social e de coisas que ele acha que são supérfluas na vida, né? Então ele abandona o carro num certo lugar, ele doa a poupança dele para uma instituição de caridade, ele manda 1 ou 2 mensagens para os pais e sai por aí pegando qualquer tipo de serviço. Ele vai trabalhar em fazenda, ele vai trabalhar até em lanchonete, fast food, só para juntar um dinheiro e continuar suas viagens. E nessas viagens dele, nessas pequenas paragens dele, onde ele vai arrumando emprego, ele vai se relacionando com algumas pessoas, né? Algumas pessoas acham ele muito estranho, porque ele é uma pessoa que às vezes não quer tomar banho, uma pessoa que para ele tá tudo bem, ele pode dormir num saco de dormir no canto, que para ele não tem luxo, sabe? Só que ele vai conquistando muita gente ao longo onde ele passa, porque ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa gentil, é uma pessoa querida com as quais ele se relaciona, só que ele é totalmente avesso a qualquer grande tipo de afeto e qualquer grande vínculo. Então as pessoas tentam se aproximar dele, as pessoas tentam se vincular a ele, mas ele não se deixa, assim, ele é muito turrão, ele não deixa que... Ele é determinado, né? Essa pessoa que é determinada, que traçou um plano e nada vai impedi-lo. Por um lado é muito bom, por outro é muito ruim, porque ele é uma pessoa que não aceita outras ideias, uma pessoa que não aceita conversar, e pronto. E ele vai querer levar a cabo a sua ideia. E então ele vai fazendo esses amigos na estrada. Tem um casal que meio que fica muito próximo dele, que meio que sente quase que são como se fossem pais dele, querem cuidar. Tem um senhor velhinho que dá carona pra ele e meio que quer adotá-lo como neto, porque ele foi pra guerra, perdeu família, perdeu todo mundo, sabe? E o Chris, ele não deixa, assim, sabe, as pessoas se aproximarem demais, assim. Ele acha que é uma bobagem, é supérfluo, e ele continua a viagem dele. Ótimo, perfeito, né? Só que ele não aceitando conselhos também. Muita gente falava assim, olha, com essas botas aqui você vai passar frio. Olha, os seus suprimentos, eles são poucos. Você não vai conseguir durar muito tempo. Olha, porque você não espera mais 2 meses, vai estar um pouco com menos gelo. Você consegue chegar até o local onde você quer chegar, né? Então ele tinha uma ideia que falava assim, não, e se eu me preparar demais, eu vou fugir do meu intuito, que é esse contato real, né? Vai estar sendo muito artificial. E a vida dele foi basicamente isso, né? Esses 2 anos aí, nos anos 90, entre 90 e 92, ele tinha entre 22 e 24 anos, ele gira muito entre isso, ele quer fugir disso, mas a 3 quilômetros do lugar onde ele se instalou lá no Alasca, no lugar final, onde ele vai morrer, tinha cabanas, né? Tinham 3 cabanas num perímetro de alguns quilômetros, ou seja, a civilização estava muito perto. Essa busca dele se tornou assim bastante... Não digo que a busca seja boba, mas na prática ele não ficou tão assim distante da civilização como ele queria. Ele encontrou esse ônibus porque teve uma... Eu não vou me lembrar agora, mas uma série de questões que esses ônibus acabaram ficando para ser uma espécie de alojamento temporário para alguns trabalhadores. Eles recolheram vários ônibus e esse ficou, e ele se hospedou ali por alguns meses, né? E quando ele foi, ele atravessou um rio para chegar nesse ônibus, tava ainda com gelo, ainda tava muito, muito frio, era inverno, e tinha muito gelo, o rio tava muito, muito curto, muito pequeno. Quando ele volta, já é primavera, e já quase verão, inclusive, o rio ele triplica de tamanho. E a correnteza é muito grande, ele não consegue atravessar. E ele volta, então, para esse ônibus para tentar se alimentar de outras coisas ali. Ele mata um animal, ele vai matando pequenos animais e se alimentando de algumas plantas. E ele comete um erro e ele vai acabar comendo uma planta que vai fazer com que ele morra asfixiado, e só meses depois vão encontrar o corpo dele já em putrefação dentro do ônibus. Tudo isso a gente sabe, gente, por esse escritor que é o Jon Krakauer, que conta o livro. Então é um livro de não ficção, não é uma autobiografia, não foi o Chris McCandless que escreveu isso, embora eles tiverem, né, a equipe teve acesso ao diário dele.
Então muitas coisas ele conseguiu pegar ali, mas o Jon Krakauer ficou fascinado por esse menino, porque o próprio Jon, que escreveu inclusive Noir Rarefeito e outros livros importantes, assim, com natureza, ele é um repórter muito importante, e ele ficou fascinado, foi atrás desse rapaz para tentar entender o que motivou as relações com a família, porque ele odiava tanto o pai, porque ele desprezava tanto a mãe, né? Porque ele desprezava tanto a sociedade, enfim. E aí foi aí que ele escreveu uma matéria para uma revista, e dessa matéria muita gente ficou sabendo da história do Chris, e começou a ligar para ele dizendo, olha, eu tenho mais informações, e a partir dessa reportagem nasceu o livro. O filme, gente, revelou, né, a Kristen Stewart, ela faz uma pequena participação, é aquela menina que ficou famosa pelo Crepúsculo, né? E a trilha sonora é do Ed Vedder, do Pearl Jam, e a direção é do Sean Penn. E o Emily Hirsch é o ator que interpreta no filme o Chris McCandless. Chris McCandless que adotou um pseudônimo para ele, que era o Alex Supertramp. E ele queria ser conhecido com esse nome, ele queria perder inclusive o vínculo, né, com a família, com esse nome de origem, né. Em alguns momentos ele lembra muito aquele movimento beat, um movimento pelo qual, assim, eu sou bastante interessado, pelo menos fui muito interessado ao longo da minha vida. Eu cheguei o escritor principal desse movimento, né, o beatnik aí é o Jack Kerouac, mas houve outros também, bastante importante, como o Allen Ginsberg, William Burroughs também. E esses caras, eles viveram um momento ali no final dos anos 40, né, que enquanto a sociedade americana estava vivendo o auge daquele seu American Way of Life, saindo da guerra, comprando casinha no subúrbio, constituindo família, pagando hipoteca, eles estavam falando assim, meu Deus, a gente é, né, um movimento de contracultura, a gente não quer isso, a gente não quer um lugar fixo, a gente quer qualquer trabalho, a gente quer experiência com drogas, a gente quer não quer monogamia, eles queriam uma vida muito diferente, né? E o Alex Supertramp, ou Chris McCandless, ele tem muito disso também, né? Dessa contestação desse sistema que às vezes gasta além do que precisa, fica preso a dívidas, a comportamentos pré-estabelecidos, a uma influência muito forte da religião. Tudo ali é bastante contestado na contracultura, e o Chris também bebe muito disso, né? Mas o escritor que ele mais bebe ali é o Jack London, que também teve uma experiência no Alasca, né? Outro livro que é muito falado, que é o Alden ou A Vida nos Bosques, do Henry Thoreau, que eu também li, também essa coisa do viver com a natureza, da subsistência da própria natureza, etc. Então ele está influenciado por muitos caras, sobretudo pelo Tolstói. Ele gosta muito dos russos também, e gosta muito do Tolstói. A gente sabe que o Tolstói, né, no final da vida, ele foi, e a gente vê muito forte isso no Ana Karenina, em que o Tolstói se aproxima muito do campo, da natureza, essas coisas. Mas essa galera dos beats, por exemplo, eles têm um afeto grande, eles são muito sexuais, sensuais, eles gostam desse contato físico. O Chris McCandless não, ele é quase um monge, digamos assim, sabe? Relações sexuais para ele é uma coisa que, assim, há poucos indícios de que nessa caminhada toda ele tenha tido alguma relação. Ele se fecha muito e ele se consome muito num ódio a essas coisas pré-estabelecidas. E aí o jornalista vai entrevistar os pais, mostra que os pais, na verdade, não são necessariamente essas pessoas maléficas, têm os seus problemas, como toda família, né? O pai teve alguns realmente deslizes muito grandes, mas o Chris é uma pessoa que guardou um rancor muito grande em relação ao pai e também a outras questões da família. Então ele foi se afastando de todo mundo, e todo mundo era errado. Essa relação que ele teve com esse senhorzinho, né, que acolheu ele, deu carona para ele algumas vezes, ele dormiu na casa desse senhor. Ele fez uma lavagem cerebral nesse senhor de 80 anos de idade, que ele tinha que largar de tudo, porque a vida inteira que ele viveu foi uma vida de mentira, e fez o velhinho sair do lugar onde ele estava para morar no meio de um deserto, num trailer, assim, abandonado. E o velhinho caiu na dele, assim, sabe? Coitado. Aí eu fico pensando assim, que eu achei que não precisava, né? Uma pessoa que era extremamente radical, né? Ele não sabia conversar. Então, quando eu tinha lá quando eu vi o filme, eu tinha, sei lá, 25 anos,
E eu não tô dizendo que todo mundo com 25 anos vai ter essa mente que eu tinha aos 25, mas eu aos 25, eu tinha muito disso, de contestar tudo, de achar que tudo estava errado, de que a gente tem que se libertar de todas as amarras. Eu continuo achando que a gente, às vezes, muitas vezes é robotizado, é mecânico, a gente se prende a estruturas que não devia, e eu continuo achando isso. Só que eu sou mais ponderado, acho, né? Que eu sou um pouco mais ponderado hoje. E quando eu vi pela primeira vez, eu achei ele um cara muito corajoso, achei ele um cara, sabe, desprendido, eu querendo, nossa, se eu tivesse metade da coragem desse cara, eu teria feito muita coisa, etc. Hoje, aos 40, eu já olho pra esse cara e falo assim, cara, sua ideia é muito legal, mas você é muito ingênuo. Você é inteligentíssimo, mas você é muito imaturo. Você é muito corajoso, mas você é muito rancoroso. Você precisa de terapia pesada, sabe? Você não tá legal. Você morreu quase que por culpa sua, totalmente, sabe? Tudo bem que teve um erro num livro lá que ele tava seguindo pra se alimentar das plantas que não são tóxicas, né? E tinha lá uma informação não tão correta, e foi isso que levou à morte. Mas eu não acho que foi exatamente isso que levou à morte dele. Foram uma série de coisas que foram fazendo com que ele fosse se fechando cada vez mais e cometesse alguns erros ao longo do caminho. Então, nessa busca dele pela natureza selvagem, ele ir à natureza selvagem, eu acho que ele chegou num selvagem dentro dele mesmo, né? E aí que foi a grande perdição dele, porque quando a gente chega numa selvageria completa dentro da gente, a gente é incapaz de se comunicar com o outro. E aí realmente a gente tá sozinho. E todos os spoilers que eu dei até agora aqui, gente, não vai estragar nada a leitura de vocês, porque o livro ele é fascinante, ele é muito bem escrito, muito bem conduzido, muito bem analisado, dando muitos pontos de vista. E essas informações você poderia ter, por exemplo, em qualquer outro vídeo, em qualquer matéria da internet que te apresentar um monte de coisa a respeito. Então, dos spoilers que tem aqui não vão estragar nada. É um livro de não ficção, o rapaz já morreu, já se passaram 30 anos, então nada que eu tenha dito aqui vai estragar a experiência de leitura de vocês. Ao contrário, porque vocês agora podem ler, e já vendo meu vídeo, vocês podem talvez contestar algumas das afirmações que eu fiz aqui, porque é justamente isso que é legal. Vai rolar, pode, né, causar aqui um debate legal entre a gente, e a gente pode conversar sobre o livro. Só para abrir um parênteses, eu também fiquei bastante impressionado com literaturas que eu li, dessa questão de literatura de uma viagem um pouco mais aventureira, de descoberta. O livro que me fez ficar assim foi o On the Road, do Jack Kerouac. E em 2012 para 2013 eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pelos Estados Unidos, e eu fui eu rodei mais de 10 mil quilômetros, eu fui da costa leste a oeste, fui e voltei de ônibus, de um Greyhound, fui fazendo paradas, escalas em várias cidades. Eu acho que eu parei em torno de umas 25 cidades, fui visitar um amigo e a esposa dele na Califórnia, e voltei depois para o Massachusetts, também por um outro caminho, mas também por estrada e de ônibus. E nisso saiu um conto meu chamado Afinal Que Estrada. Tá num livro meu muito antigo, de uma autopublicação, em que eu faço um conto autoficcional dessa viagem que eu fiz para tentar recuperar um pouco de ar da época, né? Mas eu fiz essa viagem mais ou menos 60 anos depois do Jack Kerouac, e não tem nada daquilo mais, embora tenha dado uma grande experiência, e foi uma história legal. Mas eu acho que já naquele momento eu já tinha perdido um pouco dessa, talvez, ingenuidade de achar que realmente uma viagem assim possa trazer uma revelação, sabe? Uma revelação sobre a vida, sobre as coisas, sobre o segredo da vida, o que é a humanidade, etc. Mas traz, de fato, sim, com certeza, várias coisas legais pra gente pensar sobre a vida. Espero que vocês tenham gostado da resenha, gente. Mais alguns recadinhos. Siga a gente no Instagram lá, temos conteúdo todos os dias. E aqui na descrição vão mais 2 links. O link do nosso grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura, que nós nos reunimos uma vez por mês para discutir um livro previamente escolhido já. E também o nosso canal no Telegram, onde eu compartilho promoções de livros e notícias do mundo literário. E é isso, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até
a próxima.